Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje primeiro que eu quebrei uma promessa, né? Eu fiz um vídeo de despedida, agradeci e tudo mais, só que um ano e pouco, um ano e meio, não sei quanto tempo faz que eu gravei o episódio 550, eu decidi voltar, né? Então antes de eu apresentar o jogo de hoje, o motivo de eu ter voltado a fazer review, que deu saudade de fazer review, é isso. E sem muita enrolação, o vídeo de hoje é um jogo pequeno que eu tive contato com ele assim que ele saiu. Eu acho que esse jogo ele entra para aquela categoria de bons jogos portáteis que entregam uma experiência muito gratificante, muito profunda e que muitas pessoas passam batido por ele, na maioria das vezes que entram em alguma loja ou às vezes está navegando em algum site. Então hoje a dica, tem algumas ressalvas para o jogo, vou falar aqui um pouquinho sobre elas. Hoje vamos falar sobre o Bruxeles 1897, que é mais ou menos uma versão miniaturizada do jogo maior de mesmo nome, porém de ano diferente, que eu fiz o favor de esquecer. O Bruxeles 1897 lá fora, ele é da Geek Attitude Games, ele é do Vincent Joacim, ou Joacim, sei lá se esse é o nome dele, como se pronuncia, e do Etienne Sperman. Na verdade, o Etienne é o autor e o Vincent é o artista. Esse jogo é belíssimo. E aqui no Brasil ele é a versão da Galápagos Jogos. Ele é um jogo aí que ele joga de 2 a 4 jogadores, tempo de partida de 45 a 60 minutos, verdade, tá bom? Depois que você entende a dinâmica do jogo, ele flui super rápido. E ele coloca a idade acima de 14 anos, mentira, dá pra jogar com os poucos mais novos, mas não muito mais novos. Acho que se você tem ali na casa dos 12, talvez 11, eles já estejam acostumados com jogos, o Bruxeles pode funcionar. Tudo bem no jogo. O Bruxeles tem um tabuleirinho aqui, que é para você acompanhar as pontuações, né? Então aqui você vai ter 3 trilhas de influência, já vou falar sobre elas. Aqui você vai ter o seu marcador de pontos e aqui você tem o marcador de rodadas. O jogo transcorre em 4 rodadas e essa arte belíssima está impregnada no jogo. E aqui atrás ele parece até um Game Master Screen, né? O jeito, o formatinho dele aqui, legal. E o único outro componente dele, né? Além de umas pecinhas de madeira, que são essas aqui, ó, nas cores dos jogadores para eles usarem, são cartas. Ele vem com muitas cartas, então ele vai vir com cartas nas cores dos jogadores. As cartas têm 2 números. Nas suas faces já vou explicar o que são esses números. E ele vem com diversas cartas. Ele vai vir com cartas dos patronos, que são caras que vão te ajudar a subir nas trilhas. Ele vai vir também com cartas, tem cartas que tá com sleeve, eu não entendi porque aqui, eu sei lá o que eu fiz com o sleeve desse jogo. Com cartas de pontuação, essas cartas vão ficar abaixo no grid, elas sempre mudam por rodada e elas são as pontuações de cada grid, vou explicar isso rapidinho já para vocês. Também você vai ter cartas de dinheiro, tá bom? Que servem para você ativar as coisas no jogo, a grosso modo. Você vai ter cartas de material de construção que servem para você pagar as construções que você vai colocar. Você tem cartas de obras de arte, são belíssimas, por mais abstrata, eu adoro isso, já começou a cair componente, que seja a arte desse jogo, ele entrega muito com pouco, é o tipo de jogo que eu gosto bastante. E aqui também ele mostra as construções que você pode fazer. Então, como eu não vou ter uma mesa montada aqui, eu vou explicar o jogo assim como eu já fiz muitas vezes no passado pelo manual. Então aqui você vai ter a sua área de jogo, tá bom? Você vai ter um setup onde você vai fazer essa área de jogo aqui, não exatamente igual que está aqui, mas você vai seguir aqui umas guidelines. E aí você vai ter as pontuações, tá bom? Então cada jogador vai ter o seu número de cartas ali com ele e vai ter dinheiro. Então praticamente é o seguinte, sempre quando você colocar um dos seus engenheiros, eu não lembro se é engenheiro, se é arquitetos, aqui, então por exemplo, eu quero pegar esta carta e eu vou colocar este cara aqui. Eu vou pagar em dinheiro esse custo, ou pode ser esse, né? A carta é dupla face, você pode usar o lado que melhor lhe aprover, para pegar. Então você vai pegando isso aqui para você montar a sua área de jogo, tá bom? Você vai montar uma área de jogo de forma concomitante. Então você vai tirando o tabuleiro e vai montar a sua. Quando termina a fase de alocação, aí você vai ter uma fase de controle de área, que é muito interessante isso. Por quê? Esse é um jogo onde você vai pegar e vai pagar pelos, vamos chamar de engenheiros, eu esqueci o nome agora, pelos trabalhadores que você colocar lá. E quem tiver a maioria, tá bom, nas colunas pelo valor, vai ganhar isso aqui. Porém, entretanto, todavia, é muito legal porque ele tem uma outra pontuação, que é a pontuação de controle de área. Então, sempre quando as cartas estiverem numa disposição de 4, né, quando elas fecham, porque você nunca vai pegar exatamente toda a área, mas quando acontecer isso aqui, e esse pode ser um mix de cor, tá bom? Isso aqui poderia estar, por exemplo, dessa forma. Deixa eu pegar uma outra qualquer aqui. Vamos falar que isso aqui estivesse assim, ó.
né, no final de uma rodada, aqui você vê que tem um escudo formado aqui no meio, né, ó. Então quem vai ganhar isso aqui é este jogador, o jogador vermelho, porque ele está ajudando a compor mais. Então o controle de área dele é pela cor. Então o jogo vai ter 4 rodadas, onde o objetivo é você adquirir obras. Tem uma carta de exposição, então você só pode fazer uma exposição a partir do momento que você tem obras. Então você compra obras de arte no jogo para deixar na sua área de jogo. Você pode vender essas obras, você pode expor essas obras, que é o melhor caminho com elas. Quanto mais obras variadas, melhor. É muito legal porque como ele tem um set collection nesse aspecto do jogo, às vezes eu tenho uma obra de arte da cor azul, vermelha e verde. E o outro jogador tem somente azul e o outro só tem verde. Como eu tenho mais, mas eu também tenho as cores dos outros jogadores, se eu chamar primeiro, né, a exposição, porque ela é para a mesa inteira, então eu vou expor, você vai expor, você vai expor. A chance aqui é de eu me ferrar. Por quê? Porque eu vou chamar uma, eu tenho que chamar uma, de preferência eles tenham para eliminar a pontuação, porque eu vou apresentar uma, você apresentar uma, ele apresentar outra, volta para mim. Uma cor que já tenha sido apresentada durante uma mostra, né, uma demonstração de arte, ela não pode ser repetida. Então esse jogo ele tem coisas como controle e influência de área, ali, né? Você tem um controlezinho de área e uma influência de área, principalmente nas colunas. É muito legal que ele tem essa manipulação do mercado, porque quando você vai pegando os seus investidores, eles vão te ajudar a subir nas trilhas, né? Então essas trilhas, muito dos gatilhos do jogo estão aqui, tá bom? Porque essas trilhas elas acabam sendo multiplicadores para o final do jogo, para você fazer muitos pontos, tá? Então ele é um jogo rápido, onde a ideia é simplesmente você vai fazer um tableau building, né? Você vai fazer construir a sua área de jogo, você vai tirar da área central, puxar para sua área. Fácil de aprender, mecanicamente assim eu falei de forma bem apressada, mas ele é muito fácil de aprender. Ele é um pouquinho difícil de dominar, tá bom? Porque você pegar essa maldade, tipo, eu agora invisto mais para pegar cartas para me ajudar no meu set collection, ou eu invisto menos para colocar o escudo e ter o controle de área. Ou eu quero investir mais, não necessariamente pelo set collection, mas porque eu quero fazer a pontuação da coluna. Então ele tem 3 aspectos muito fortes para você estar olhando para o jogo o tempo todo. Então só por isso eu acho ele um jogo muito legal. Qual que é a minha ressalva com esse jogo, né? Eu acho que ele como produto é muito legal, mas a maneira como ele foi entregue na época, né, que foi, ele veio sem o que a gente chama de shrink, né, que é o plastiquinho, ele vem com um pequeno adesivinho, e isso aqui para muitas pessoas foi um problema na época que ele foi lançado. As pessoas falam, pô, mas eu vou comprar um jogo onde ele não vem nem embalado. Não, eu não vou comprar um jogo. E aí foi onde aconteceu, eu não vou dizer que foi um erro, mas talvez um erro de interpretação. É muito normal quando você compra lá fora, né, para quem costuma comprar jogos importados, sabe que muitos jogos vêm assim, vêm dessa forma. Eu lembro que o meu Disney Villainous, por exemplo, quando eu comprei todas as caixas dele, eles não vêm com shrink, né, com plástico, eles vêm assim, dessa forma. Então eles embalam, né, dentro de uma caixa de papelão e vêm desse jeito. Então às vezes pode ocorrer de chegar um risquinho, um pequeno amassadinho, desgaste não, dano estrutural não, tá? Porque essa caixa aqui é muito boa no final das contas. Mas isso é uma prática muito comum lá fora. Isso vai se replicar no Brasil? A gente não sabe, só o tempo vai dizer, tá bom? Mas eu vi que muita gente deixou passar um jogo interessantíssimo, muito bom de jogar, com fator de rejogabilidade muito bom. Então, para você que gosta de jogos pequenos, jogos portáteis, de 2 a 4 jogadores aí, que não tem um abstrato, né? Ele é um jogo abstrato de fato, mas que roda muito bem e que vai te fazer queimar a mufa, Bruxelas é uma ótima pedida para você. Se você não curte muito jogos abstratos, passa longe, talvez ele não vai ser muito interessante. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Não sei quando vão vir os próximos vídeos, eles vão vir. Se vocês tiverem alguma sugestão de review aí para os próximos episódios, podem escrever, tá bom? Lembrando que eu vou manter o mesmo foco, né, do que eu falava no canal de 2020 para cá. Então vou falar essencialmente de jogos da Galápagos e jogos importados que não existam no Brasil ou que existem já estão esgotados há muito tempo e por algum acaso ninguém falou, tá bom? Até a próxima.